Olá, em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, está escrito: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. É de fato livre quem somente aceitou a libertação conquistada por Jesus. Ele veio nos trazer a mais profunda liberdade. Livrou-nos da condenação do pecado, da culpa e dos fardos do legalismo. Paulo ordenou aos Gálatas que não abrissem mão de sua liberdade em Cristo. O tom do apóstolo é muito forte e, ao ensinar isso, é como se dissesse: ei pessoal, estamos livres, não aceitem mais viver como escravos. Paulo queria que esse verso fosse o resumo de sua carta aos Gálatas. No verso de hoje, o verbo traduzido por nos libertou está em um tempo verbal que indica uma ação única no passado que foi consumada como uma carta de alforria assinada e carimbada do modo mais definitivo possível. A metáfora de Paulo, que Paulo tem em mente, equivale a um documento escrito e assinado por Deus, declarando que em Cristo deixamos de ser escravos, somos livres. Agora precisamos aprender a viver com todos os direitos e privilégios dessa nova posição que Cristo nos conquistou para nós. Não é fácil, então, para um servo viver livre, como um herdeiro. Durante toda a vida, a pessoa foi escrava, sem nenhum direito legal. Agora ela está livre. Então ela não sabe como lidar com essa liberdade. Além disso, na época havia uma crença de que uma divindade poderia comprar sua liberdade. Então o que acontecia? Um escravo, ele levava o dinheiro até a tesouraria do templo para se tornar livre. Na prática, o processo era fictício. Porque o escravo, ele passava agora a pertencer legalmente ao Deus. Foram encontradas quase 1000 inscrições no templo da sacerdotisa de Apolo, em Delfos, que datam de 201 a.C. a 100 anos depois de Cristo. E era escrito assim: ora, para a liberdade, Apolo, o deus do templo de Delfos, comprou o Sobibis de Anfissa, um escravo cujo o nome é Niceia. No entanto, em troca da liberdade, Niceia, a escrava adquirida, se dedicou a Apolo. Há uma diferença fundamental entre a liberdade em Cristo e aquela que os escravos experimentavam na antiguidade. Nós não pagamos o preço da compra. O apóstolo Pedro explica que, pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Jesus fez o que jamais poderíamos fazer. Ele pagou a penalidade de nossos pecados. Foi assim que ele nos libertou da condenação. Então, louve a Deus por isso. Você está livre. Que Deus nos abençoe.